Bom dia, Tonélio. Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Bom dia, Paulão. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todo mundo ligado na Rede 98. Bom, vamos lá. A questão é o seguinte, nós temos que entender quais são os rumos que a campanha política em Belo Horizonte está tomando. Porque há uma indefinição, inclusive, de posicionamento, de definição de território. Você vê o campo da esquerda, por exemplo, os progressistas, como gostam de ser chamados, eu acho um rótulo absolutamente desproposital, mas os progressistas, como gostam de ser chamados, estão se digladiando para ver quem é que representa verdadeiramente aquele tipo de pensamento ideológico. A candidata Duda Salabert não ficou satisfeita com o comportamento da campanha de Rogério Correia, que disse que Rogério Correia é o único, aquele que congrega todos os setores de pensamento da esquerda. Duda reagiu, dizendo que ela, inclusive, é vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados e que não podia ser tratada assim pela campanha do Rogério Correia. Na verdade, a campanha do PT não decolou e é uma impressão que se tinha desde o início. O Diretório Regional do PT, desculpa, mas eu estou ficando rouco por conta desse tempo que está aí, o Diretório Regional do PT já tinha dúvidas se Rogério Correia conseguiria se firmar como candidato do PT, como representante da esquerda. Embora tenha juntado PV, Rede, PSOL, com a vice do PSOL, mas não conseguiu se firmar como representante desse setor de pensamento. Duda Salabert, com muito menos tempo de TV, com muito menos estrutura de campanha, representa melhor esse setor de pensamento. Então, ela reivindica, e aí reivindica com propósito, pelo menos a lisura de não dizer que o único campo do pensamento da esquerda é a candidatura de Rogério Correia. Mas se você vai para a direita, também há fragmentação. Porque a direita, a rigor, estaria representada por 3 candidatos, que têm se não de direita pura, um pensamento, um comportamento de direita pura, tem um comportamento que tem nuances da direita. Bruno Engler, é claro, é aquele que tem a maior representatividade quando a gente fala no pensamento na direita, nesse setor ideológico. Mas não é o único representante desse setor. E está querendo chamar para si a única representação desse setor. Porque Carlos Viana também é conservador. E Mauro Tramonte também tem algum perfil de conservador. Então você não pode dizer que Bruno Engler seria o único representante desse setor, desse campo de pensamento. Tudo isso para entender que, mais uma vez, nós estamos diante de uma eleição em que não se privilegia o pensamento que tem que se ter para se candidatar à Prefeitura de Belo Horizonte. E nós estamos falando daqueles que estão liderando as pesquisas, daqueles que estão na ponta das pesquisas. Propostas são muito pouco apresentadas. Propostas no sentido da viabilidade, do convencimento do cidadão de que estão se apresentando para ser prefeito de Belo Horizonte pessoas que têm entendimento da cidade, compreensão da dimensão da cidade e o que pode ser feito para transformar Belo Horizonte numa cidade verdadeiramente moderna. Porque Belo Horizonte é uma das principais capitais do país, mas tem uma estrutura administrativa arcaica, tem uma estrutura de serviços paquidérmica. E ninguém toca nesse assunto com propriedade, com determinação. Todo mundo vem na perfumaria. Todo mundo vem no desenho superficial da cidade. Campanha política deveria ser a apresentação de propostas, de projetos, de planos de governo, para que o eleitor se conscientizasse cada vez mais, pudesse estudar cada vez mais os planos de governo e pudesse escolher alguém que transformasse a vida da gente para melhor. Porque questões, por exemplo, que a gente tem abordado aqui, saúde, segurança pública, que segurança pública não é o dever exato do prefeito, mas ele pode negociar para que o Estado lhe dê a melhor condição. Mas saúde, educação, mobilidade urbana, a situação dos moradores de rua, que a gente tem discutido aqui, debatido aqui, você não vê propostas concretas para isso. Soluções que
a médio e longo prazo, transformem a vida da cidade. O prefeito terá 4 anos de mandato. Então ele tem que dizer o que ele pretende fazer nesses 4 anos. Porque em 4 anos você não vai mudar Belo Horizonte radicalmente, mas você vai poder fazer um desenho de uma Belo Horizonte melhor do que o desenho que a gente tem hoje. Essa é a questão que a gente tem que ressaltar. Pelo menos preparar o solo para o trabalho ser concluído depois, né, Paulo? Preparar o solo para o trabalho ser concluído. Você fez uma analogia perfeita. Preparar o solo para depois poder colher, com o seu plantio, colher alguma coisa que seja promissora. Mas não. A discussão continua sendo quem é apoiado por Lula, quem é apoiado por Bolsonaro, quem é da direita, quem é da esquerda, e não se fala realmente na transformação da vida da cidade. As campanhas políticas ganharam desimportância. Porque, primeiro, para a gente fazer uma análise rápida, as cabeças de definição dessas campanhas, os, entre aspas, marqueteiros das campanhas, pensam muito parecido. Seguem uma cartilha muito igual. Então você vê o incrível, eu estava vendo a agenda de prefeitos dos últimos 3 dias. Vocês já notaram que eles se concentram mais ou menos nos mesmos lugares? É meio óbvio, né, Paulo? E mais ou menos falam dos mesmos temas. Então os marqueteiros de plantão estão desenhando campanhas iguais. Campanhas que não apresentam surpresa. Campanhas que não apresentam propostas. E fica cada vez mais difícil para o eleitor escolher em quem ele vai votar. Você usou o termo desimportância para adjetivar essas campanhas, que gera desinteresse do outro lado, do eleitor, né, Paulo? O eleitor não quer mais ver, o eleitor está cansado. Quer resolver, né? Ele quer resolver a questão. Ele está cansado. Você pega os horários gratuitos de rádio e televisão, que não são gratuitos, é sempre bom lembrar. Alguém está pagando. Tem alguém pagando essa conta. Você, que somos nós, né? Os contribuintes, os cidadãos. Mas você pega os horários eleitorais. A desimportância que isso tem se tornado, se transformado. Aí você pega as ações de rua, as ações de redes sociais, elas são todas muito parecidas. Eu estava vendo, tem uma foto no Instagram, 4 candidatos, eu não vou dizer quais são, mas 4 candidatos postando fotos no Instagram no final de semana. Os 4 candidatos com a mesma foto quase, reproduzindo uma outra. Aí não dá. Você vê que é um modelo, é um Ctrl-C, Ctrl-V, Pasteurizou. que não acrescenta em nada a transformação da vida da cidade. É isso, Paulo Leite sempre fazendo esse arremate aqui no Central 98.